Paola Oliveira estava no auge da carreira. Era atriz do momento, com destaque em novelas, capas de revistas e presença constante nas redes sociais. Todos a conheciam, todos a elogiavam, mas, por dentro, ela estava se sentindo completamente perdida. O brilho da fama, que parecia tudo o que ela sempre quis, na verdade, a estava consumindo. Com o tempo, a pressão de ser sempre perfeita, de agradar o público e de estar o tempo todo sob os olhos da mídia se tornaram insuportáveis. Paola sentia que estava vivendo mais para os outros do que para si mesma. Ela já não sabia mais onde começava a Paola verdadeira e onde terminava a imagem que todos tinham dela. A gota d'água veio durante um evento público, quando, diante de milhares de pessoas e câmeras, ela teve uma crise de pânico. O momento, embora fugaz, foi capturado pelas lentes dos fotógrafos e logo estava espalhado pelas redes sociais. As manchetes logo apareceram, a maioria ridicularizando o episódio e fazendo dela o alvo de piadas. Para ela, aquilo foi como um despertar. Ela não aguentava mais viver assim. Foi então que Paola tomou uma decisão drástica. Ela precisava de um tempo longe de tudo isso. Longe dos holofotes, da pressão, dos olhares. O Carnaval do Rio, com sua energia caótica e sem regras, parecia o lugar perfeito para se esconder por um tempo. Lá, ela poderia ser apenas mais uma pessoa na rua, se misturando à multidão, sem ninguém saber quem era ou esperar nada dela. E, para piorar, Paola estava se separando de um namorado. O relacionamento, que já tinha sido intenso e cheio de promessas, havia virado uma rotina cansativa. Ele não entendia suas angústias, e ela não sabia mais como manter a máscara da felicidade. A dor da separação e o peso de sua vida pública estavam apertando demais, e o carnaval se tornou sua única saída. Ela queria viver aquela festa de um jeito novo, sem ser a famosa atriz, apenas uma mulher comum buscando se reconectar com o que realmente importava. Com uma identidade disfarçada, Paola embarcou para o Rio de Janeiro, pronta para viver o carnaval como nunca antes. Ela só queria ser mais ela mesma, sem toda a bagagem de fama e expectativas que a vida artística lhe impunha. Quando Paola chegou ao Rio, estava quase irreconhecível. Cabelos presos de um jeito simples, sem maquiagem, e roupas discretas, tudo feito para se misturar à multidão. Ela sabia que o Carnaval do Rio não era só sobre desfiles e fantasia de luxo, mas sobre as ruas, os blocos de rua, o samba e aquela liberdade que só o Carnaval podia proporcionar. E era ali, no meio do caos, que ela queria se perder um pouco. Ela logo se jogou na folia, se misturando aos foliões, dançando, cantando e se esquecendo das câmeras, das manchetes, de tudo que a definia como a atriz Paola Oliveira. Os blocos de rua eram tudo o que ela imaginava, pura energia, alegria, mas também um pouco de descontrole. E foi nesse cenário de samba, glitter e confete que ela encontrou algo que já não sentia fazia tempo, a sensação de ser só mais uma pessoa, sem peso, sem expectativas. Mas, em uma dessas festas, algo aconteceu. Paola estava dançando em um dos blocos mais tradicionais da cidade, quando um olhar a atravessou. João, um músico de samba que tocava na bateria de um bloco famoso, a havia reconhecido imediatamente. Não pela aparência, mas pelo jeito de ela estar ali, tão diferente de todas as outras pessoas. Ele sentiu que havia algo de errado naquela mulher. Ela estava ali, se entregando ao carnaval, mas ao mesmo tempo tentando se esconder. João, com sua percepção de quem realmente era, não fez questão de revelar que sabia quem ela era. Ele viu algo de sincero nela, como se ela estivesse ali buscando algo que não encontrava no seu mundo de fama. Então, ao invés de abordá-la como uma fã ou alguém que queria um autógrafo, ele a deixou viver o momento e a observou de longe. Para ele, Paola era mais uma foliona perdida no samba, e ele decidiu não quebrar a magia daquele momento. A conexão entre os dois aconteceu naturalmente. Paola sentia que podia se aproximar de João, como se ele tivesse a chave para algo que ela mesma não conseguia entender. Ele, por sua vez, sentia que ela não estava ali para ser mais uma celebridade, mas para encontrar uma forma de se reconectar com algo genuíno. Ela se sentia acolhida, respeitada e, pela primeira vez em muito tempo, completamente à vontade. No meio do samba, da música e da vibração do carnaval, Paola descobria que talvez o que ela estivesse buscando não fosse fama, mas uma vida onde ela pudesse ser apenas quem realmente era, sem nada a esconder. Os dias seguintes foram intensos. Paola e João começaram a se encontrar nos blocos, se esbarrando nas ruas apinhadas de gente, conversando de forma descontraída, sem pressa, sem pressões. Ela já não queria mais pensar em sua vida de antes. O carnaval a tinha envolvido de uma maneira que ela não esperava. E João, com seu jeito simples, sem rodeios e com um olhar sincero, era exatamente o que ela precisava para se sentir de novo como uma pessoa normal. Era como se ela estivesse se afundando no samba, nas batidas da bateria e nos risos dos amigos ao redor, até perceber que estava começando a se perder ali, naquele mundo colorido. E, curiosamente, ela não queria mais se encontrar. À medida que os dias de carnaval passavam, Paola começava a sentir uma tensão crescente dentro de si. A alegria dos blocos, a liberdade das ruas, tudo aquilo parecia tão distante da vida que ela conhecia, e, ao mesmo tempo, tão reconfortante. Mas, no fundo, ela não conseguia se livrar de uma sensação de confusão. Quem era ela, afinal, quando não estava sendo a Paola Oliveira das novelas, dos tapetes vermelhos, das capas de revista? Quando tirava a maquiagem, as roupas caras e a pose de estrela, o que restava de verdade nela? Ela tentava se convencer de que estava em paz, que estava finalmente livre das pressões da fama. Mas, toda vez que pensava em como João a tratava, como uma mulher comum, sem nenhum glamour, sem aquela aura de celebridade, um peso tomava conta do seu peito. Ele a via como alguém que era mais do que apenas uma imagem nas telas, mais do que uma atriz famosa. E isso a fazia se sentir ainda mais perdida.
Paola se sentia dividida entre continuar naquele refúgio do anonimato, onde ela podia ser quem quisesse, ou se entregar à realidade de sua identidade pública, que sempre a pressionou a ser algo que ela não sabia mais se queria ser. Ela adorava a sensação de ser apenas mais uma entre os foliões, se misturando e se divertindo como qualquer pessoa. Mas a todo momento, o medo de ser descoberta estava ali, como uma sombra. E, ao mesmo tempo, havia João. Ele era tudo que Paola não tinha, um homem simples, sem preocupações com a fama ou com as expectativas dos outros. Ele vivia o carnaval com uma intensidade genuína, sem pressa, sem amarras. Para ele, ela não era atriz famosa, mas a mulher que compartilhava seus momentos de alegria e vulnerabilidade nas ruas do Rio. Mas, ao mesmo tempo, Paola se sentia culpada. Ela não podia contar para João quem realmente era. O segredo que ela carregava a consumia. Embora se entregasse cada vez mais à sua companhia e à sua visão do carnaval, a mentira que construíra entre eles começava a pesar. Foi durante uma conversa tranquila em um dos blocos, no meio de um dia quente de carnaval, que Paola não aguentou mais. Eles estavam sentados em uma calçada, longe da folia, enquanto observavam o movimento ao redor. João, com seu olhar atento, perguntou, de forma quase inocente, por que ela parecia tão distante, mesmo quando estava ali com ele. Paola, sem pensar muito, começou a falar. Ela falou sobre as inseguranças que a perseguiam desde que se tornara famosa, sobre como não sabia mais quem ela era de verdade, sobre o medo de se perder na imagem que os outros criavam dela. Às vezes, me sinto como uma personagem, sabe? Disse ela, com um olhar vazio. Eu não sei mais onde termina a Paola que eu sou e onde começa a Paola que as pessoas esperam ver. Acho que nem sei quem sou sem os papéis que me atribuem. João a ouviu em silêncio, com a atenção de alguém que entendia o peso das palavras, mas sem dar conselhos, apenas ouvindo. Era como se ele soubesse que ela estava quebrando uma barreira interna, uma barreira que ela mesma não sabia como derrubar. Paola sentia uma mistura de alívio e culpa. Alívio por finalmente colocar em palavras o que estava guardado dentro de si há tanto tempo. Mas, ao mesmo tempo, uma culpa imensa por não ter sido honesta com João desde o começo. Ela sentia que ele merecia saber quem ela era de verdade, mas o medo de perder a conexão que tinham a impedia de contar. Ao mesmo tempo, uma parte dela sabia que ele, com toda a sua simplicidade, talvez fosse a única pessoa capaz de ajudá-la a encontrar a Paola que ela havia perdido no caminho. Entre os risos e a música que ecoava à distância, Paola sabia que a batalha dentro dela estava longe de terminar. Ela só não sabia até onde seria capaz de ir para encontrar a verdade que tanto procurava, e se ela estava disposta a arriscar a relação com João por isso. O carnaval estava em seu ápice, e Paola já se sentia mais livre, mais viva, mais ela mesma do que em qualquer outro momento dos últimos anos. Mas, como sempre, a fama tinha um jeito de aparecer quando menos se esperava. Durante uma dessas grandes festas de rua, com blocos cheios de foliões e um mar de gente pulando e dançando, Paola estava no meio da folia, se divertindo sem pensar nas consequências. Ela se entregava àquele mundo de alegria sem se preocupar com o futuro. Até que um jornalista, ávido por um furo, a reconheceu. Ele havia visto Paola em um dos blocos antes, mas, naquele momento, o clique aconteceu. Ali estava ela, bem na frente dele, sem maquiagem, sem produção, simplesmente dançando e se divertindo. A chance de ouro para ele sair com a grande matéria de sua carreira. Em poucos segundos, o jornalista não apenas reconheceu a atriz, mas também gritou para os outros repórteres que estavam perto. Paola sentiu o peso daquilo de imediato. O que parecia uma fuga doce, uma busca por liberdade, se transformava em uma armadilha de novo. O que antes era apenas uma diversão anônima virou um mar de câmeras e flashes. Paola, que tentava se esconder entre os foliões, agora se via novamente no centro dos holofotes, com todos os olhos voltados para ela, perguntando como ela, a famosa atriz, havia se perdido naquele carnaval. O impacto foi imediato. Nas horas seguintes, as redes sociais explodiram. O nome de Paola estava em todas as manchetes, e ela, mais uma vez, era o centro das atenções. Mas o pior estava por vir. João, que até então parecia compreender a transformação que Paola estava tentando viver, ficou arrasado. Quando soube da revelação da identidade dela, sentiu-se traído. Para ele, o carnaval não era apenas uma festa, era um espaço de autenticidade, de liberdade, onde as pessoas podiam ser quem realmente eram, sem máscaras. E Paola, ao esconder sua identidade, lhe dera a entender que ela também queria aquela liberdade verdadeira, sem os pesos da fama. João sentiu que ela havia fugido para o carnaval não como uma chance de recomeçar, mas como uma fuga dos problemas, como alguém que usava a festa para escapar da própria vida, ao invés de se reinventar de fato. Ele começou a se afastar, e Paola percebeu que algo tinha mudado. Ele não olhava mais para ela da mesma forma. Não havia mais aquele brilho nos olhos, nem a conexão espontânea. O afastamento dele cortou Paola como uma faca. O que antes parecia ser um caminho de descoberta agora se tornava uma estrada cheia de dúvidas e arrependimentos. Em meio a essa crise interna, Paola percebeu o quanto havia se iludido. Ela acreditava que o carnaval seria o lugar onde ela se encontraria, onde poderia ser livre de todas as pressões. Mas, no fundo, o que ela estava procurando era escapar de si mesma. A busca por liberdade se transformou em uma prisão, e agora ela se via de volta ao ponto de partida, sem saber quem realmente era, sem conseguir encontrar um meio de reconstruir sua vida sem os holofotes, mas também sem perder a autenticidade que sentia ter encontrado nos últimos dias. Ela tentou se redimir. Tentou explicar para João o que sentia, mas ele estava magoado demais para ouvir. Para ele, a Paola que ela queria ser ainda estava escondida, atrás dos papéis e das máscaras que o mundo lhe impunha.
E, enquanto ela tentava achar palavras para se justificar, ele começava a se afastar ainda mais, como se aquela verdade revelada não fosse apenas sobre o carnaval, mas sobre ela mesma, e Paola não sabia mais como recuperar o que parecia ter se perdido. Agora, ela não só enfrentava a dor de ter sido exposta ao mundo de novo, mas também o vazio da conexão perdida. O carnaval, que antes a representava como uma fuga, parecia ter virado um espelho que refletia a verdade dura sobre quem ela realmente era. Depois de dias de confusão interna e com o peso da revelação sobre os ombros, Paola finalmente tomou uma decisão. Ela não queria mais ser uma sombra da mulher que a mídia havia criado. Estava cansada de viver de acordo com as expectativas dos outros, de estar sempre sendo moldada por algo que não a representava. O carnaval, que deveria ser sua fuga, a havia mostrado que ela ainda precisava encontrar algo muito mais profundo, sua verdadeira essência. Ela olhou para o futuro e decidiu que, ao invés de tentar se encaixar no mundo das celebridades, ela queria algo mais autêntico, algo que realmente fizesse sentido para ela e para as pessoas ao seu redor. Foi então que surgiu a ideia. Ela queria apoiar um bloco de carnaval de rua local, sem os interesses comerciais, sem os patrocínios gigantescos, sem as marcas envolvidas. Um bloco que fosse de verdade, para o povo, onde a energia fosse genuína e a diversão fosse para todos, sem discriminação. A ideia parecia simples, mas, na mente de Paola, era uma revolução pessoal. Ela queria ser parte da verdadeira magia do carnaval, não como uma estrela brilhante no palco, mas como alguém que ajudava a criar a festa, a alegria, a união. Queria algo mais próximo das raízes, do samba de verdade, do calor humano. Algo que fosse a expressão de sua verdadeira identidade. João, que estava afastado dela desde a revelação, ficou tocado quando soube de seus planos. Ele, que sempre acreditou que Paola tinha algo mais genuíno dentro de si, viu nessa decisão uma Paola verdadeira, sem as máscaras. Ela não estava mais fugindo do que era, mas buscando um lugar onde pudesse se encontrar de verdade. E ele, tocado pela sinceridade dela, decidiu apoiá-la. Juntos, Paola e João começaram a organizar o evento, um carnaval de rua que fosse inclusivo, onde a comunidade pudesse se sentir parte de algo maior, e onde as pessoas não precisassem ser famosas para se sentir especiais. Paola se entregou de corpo e alma à preparação, mergulhando na organização do evento, cuidando dos detalhes, garantindo que todos se sentissem bem-vindos, sem distinção. Ela queria criar algo que fosse uma experiência de liberdade, de alegria e de pertencimento, onde não houvesse espaço para o ego ou as pressões externas. O grande dia chegou, e o bloco tomou as ruas, como um furacão de cores, sons e sorrisos. Paola, sem mais medo de ser reconhecida, desfilou como a mulher que finalmente encontrou seu equilíbrio. Ela não estava mais se escondendo, não estava mais fugindo. Estava ali, no meio da multidão, mas agora de uma forma diferente. Ela era uma parte viva daquela energia, daquela festa. Quando ela subiu no trio elétrico, ao lado de João, o samba ecoou pelas ruas e os gritos de alegria tomaram conta de tudo. Paola não estava mais usando disfarces nem se escondendo atrás de uma imagem que não a representava. Ela era Paola Oliveira, mas não mais aquela mulher sob o peso da fama. Era uma mulher que, finalmente, encontrou um lugar onde poderia ser simplesmente ela mesma, sem artifícios. Ao ser reconhecida pela multidão, não houve flashes de câmera, não houve pressão para se comportar de uma forma. Havia apenas respeito, alegria e, principalmente, a sensação de que ela havia conquistado algo muito mais valioso, sua própria paz. Ela sorriu, respirou fundo e, no meio da festa, sabia que havia feito a escolha certa. O carnaval foi a sua redenção. Não era mais sobre ser celebridade ou fugir da vida pública, mas sobre encontrar a verdadeira conexão com as pessoas e com ela mesma. Paola havia, finalmente, encontrado o equilíbrio entre a fama e sua essência, e o carnaval foi o palco perfeito para essa descoberta. O carnaval estava chegando ao fim, mas a sensação de libertação e renovação parecia estar só começando. Paola e João estavam ali, no meio da multidão, dançando juntos, sem pressa, sem expectativas. Não mais como a atriz famosa e o músico de rua, mas como duas almas livres, deixando-se levar pela música e pela energia do samba. O peso da fama e das obrigações estava finalmente atrás deles, e diante deles, só existia o momento presente. Paola se sentia mais leve do que nunca. Quando olhou para João, ao seu lado, viu nele não só o homem que havia acreditado nela, mas também o reflexo de sua própria jornada. Ele a ajudara a encontrar seu verdadeiro eu, sem pressa, sem pressões. A liberdade que ela sentia ali, no coração do rio, não tinha preço. A verdadeira felicidade, Paola percebeu, não vinha dos holofotes, dos aplausos ou da aprovação dos outros. A felicidade estava em viver sua própria verdade, sem máscaras. Ela havia vivido sua vida por muito tempo tentando agradar ao mundo, esperando validação de todos ao seu redor, e agora, pela primeira vez, ela entendia que a validação mais importante era dela mesma. Era o que ela sentia no coração, a paz que encontrou ao se entregar ao samba e à comunidade, ao carnaval verdadeiro e sem pressa de voltar para o mundo das celebridades. O bloco continuava sua jornada pelas ruas, e Paola, com um sorriso tranquilo, observava ao redor. As pessoas estavam ali, todas unidas pelo mesmo espírito de alegria e liberdade. Não importava quem era famoso ou quem não era. O que importava era a energia coletiva, a celebração da vida em sua forma mais pura. No final, Paola parou um momento e olhou para o horizonte, com a cidade do Rio de Janeiro se estendendo diante dela, com suas montanhas e mar, ao fundo. Ela sentiu o calor do sol em sua pele, por um segundo, ficou em silêncio, refletindo sobre tudo o que havia vivido. O carnaval, para ela, não era apenas uma festa, era uma metáfora para a vida. Era sobre deixar-se levar, perder-se e se reencontrar. Era sobre perceber que, no fim das contas, o maior desfile que ela poderia participar era o da sua própria identidade.
Ela sorriu, com os olhos brilhando. O carnaval não a curou, mas a ajudou a entender o que ela precisava para se curar. Ser fiel a si mesma, sem medo do que os outros pensariam, e ser parte de algo maior que a fama ou o sucesso. E ali, naquele momento, no meio da música e do samba, Paola sabia que sua jornada estava completa. Ela havia se encontrado, e a verdadeira liberdade, agora, era sua.